Livro de Romanos, capítulo 13, verso 1 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. O título diz: Submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelos castigos, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor para nós, nesta noite, possui uma profundidade especial. Levando, irmãos, a nossa mente ao tempo dessa narrativa, ao tempo de quando foi escrito esse texto, vamos ao tempo em que Paulo, desejando estar em Roma, ele escreve para a igreja de Roma. A partir da descida do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, milhares de pessoas se converteram ao caminho de Cristo. E eles estavam em Jerusalém, de várias partes do mundo, que eles haviam ido para a festa do Pentecostes. E o Senhor, como faz tudo perfeito, manifestou com grande poder e glória naquele tempo, que estava uma população de várias partes do mundo reunida. E houve o derramamento do Espírito Santo e aquela semente foi plantada nos corações e as pessoas voltaram para as suas casas, voltaram para as suas atividades, modificados com a semente do Espírito Santo no coração. E assim começa a igreja que nós conhecemos, o novo caminho dos cristãos, aqueles que seguiam o exemplo de Cristo, que creram que Ele havia estado na terra como Filho de Deus e deixou para nós uma herança bendita, prometendo a nós a salvação das nossas almas. E a igreja, ela vai crescendo e ela vai se multiplicando. E os exemplos que nós temos nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, enfim, todo o Novo Testamento, é muito pouco perto do poder de Deus, perto de todas as obras que se manifestaram no meio daquele povo. Paulo, Pedro, Lucas, tantos outros que são mencionados, eles foram como missionários, eles iam de cidade em cidade falando, mas havia já igrejas constituídas e que cresciam pelo exemplo de outras pessoas que não ficou registrado. Pode não ter ficado registrado no livro das Escrituras, mas está registrado no templo da glória de Deus. São nossos irmãos e herdarão conosco a coroa da vida eterna. Entretanto, irmãos, aos novos convertidos,
ficou aqui um conselho de um líder da igreja daquele tempo, de Paulo, que passado décadas do advento do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, Paulo se converteu, Paulo ficou recluso, Paulo iniciou a sua jornada missionária. Então transcorre-se aí décadas de trabalho. E a igreja foi crescendo. E a igreja, ela tinha um jeito, ela tinha, os novos convertidos chegam querendo mudar, querendo refazer, querendo se alinhar. E aqui ele coloca uma questão de ordem social. O mundo está da maneira como Deus permitiu, tendo sobre nós a liderança que Deus permitiu. Assim sendo, nós devemos estar de maneira irrepreensível perante as autoridades. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Então, o que acontece, irmãos? Levando o exemplo daquela época, a pessoa se converteu, vê o manifestar do Espírito Santo, ela desacredita da vida que ela tinha, ela acha que tudo aquilo é perda de tempo porque devemos somente guardar a nossa alma para o dia da salvação. E aí já não preciso então das autoridades, já não preciso mais pagar os meus impostos, já não preciso mais ter nenhuma regra de convívio social. Paulo nos diz aqui ao contrário. Ele fala, não, a tua conversão, o teu exemplo como um servo, uma serva de Deus, se dá também respeitando as regras sociais. Trazendo para os nossos dias, nós precisamos respeitar os nossos governantes, nós precisamos respeitar as autoridades constituídas por Deus na terra e sobre as nossas vidas, seja uma força policial, seja um chefe, um patrão, seja um cliente importante, seja um líder que você tenha na tua igreja, seja um professor que você tenha, ele está lá porque Deus permitiu que ele estivesse dominando sobre você. É um tempo que você tem que passar e que você possa usufruir desse tempo da melhor maneira. Aqui Paulo nos escreve, deixa para nós registrado, que nós não devemos temer as autoridades se nós cumprirmos com a determinação das leis. Veja, irmãos, Paulo está falando aos romanos. Nós temos que contextualizar que Roma, naquela época, era a sociedade mais democrática que tinha. Então não havia domínio de ditador, não havia domínio de pessoas querendo matar a qualquer custo, não. Era a plenitude daquele tempo, da liberdade. E ele falando para o povo que precisa respeitar a autoridade. Por quê, irmãos? Quanto mais liberdade a pessoa tem, mais ela quer se livrar de qualquer amarra. Mas as amarras sociais são as leis que organizam a sociedade que nós vivemos. Então, quanto mais liberdade nós temos, menos regras queremos seguir. Eu não quero ir à igreja no tempo oportuno, eu não quero respeitar a minha família, eu não quero. Você agindo dessa maneira, de maneira dissoluta, você não herdará os céus, você não terá uma vida digna, você não será abençoado por Deus. Pega uma família onde o pai, ele não cuida do filho, que ele quer viver a vida dele, a balada dele, deixa a mulher para lá, deixa os filhos para o outro lado. Chega o final da vida dessa pessoa. O que acontece com ela? Ela fica sozinha, porque ninguém tem tempo, nem vontade, nem aspiração para cuidar dela. E o Senhor está nos falando que precisamos, o Senhor nos dá a liberdade,
o Senhor nos dá as bênçãos, o Senhor nos dá as condições para sermos livres e abençoados por Ele. Mas que isso não nos faz pessoas independentes das regras do convívio social que nós estamos inseridos. Do teu imposto, pague teu imposto. Das leis de trânsito, respeite. Das leis trabalhistas, respeite também. Das leis sociais, que você seja um exemplo. Das leis do consumidor, que você seja um exemplo. Que você possa ter liberdade dentro da ordem social. Palavra diferente, mas é palavra que nos encaminha por uma bênção plena. Porque às vezes, irmãos, às vezes nós nos deparamos por situações que temos comportamento de criança mimada. Eu costumo dizer que nós passamos a vida inteira repreendendo os nossos filhos para que eles não sejam mimados, para que eles respeitem os mais velhos. E nós, como adultos, na primeira dificuldade, nós nos comportamos como crianças mimadas. Já vai aos pés do Senhor, fala, não, porque eu ouvi um desaforo, o Senhor faz justiça na minha vida, não, porque só porque eu cheguei atrasado a pessoa me repreendeu, só porque eu não paguei a pessoa me protestou, só porque eu não entreguei o produto daquilo que eu já tinha recebido. Você está errando. Nós não podemos errar. Nós precisamos dar exemplo. Nós temos que ser o primeiro a chegar, o primeiro a entregar, o primeiro a fazer as coisas direito. Nós precisamos respeitar, irmãos. Como nós temos Deus nas nossas vidas, ainda por esse motivo, principalmente por esse motivo, nós precisamos ser exemplo na nossa sociedade. Uma pessoa enferma, ela tem que seguir a orientação do médico. Ele é uma autoridade na tua vida. Você precisa tomar o medicamento, você precisa fazer o que ele determinou para você. Deus deu a ele condição. Deus deu a ele condição de ele ser instruído. Deus deu a ele a condição de saber o que é bom para a tua necessidade. E você deve respeitá-lo, porque o Senhor permitiu que ele estivesse cuidando de você. Está entendendo isso, irmãos? Está entendendo esse conselho? Hoje o Senhor veio para nos despertar. Se a espiritualidade que há em nós, se a condição de nós convivermos, termos a graça de conviver com o Espírito Santo nas nossas vidas, se o Senhor deu a nós essa primazia, essa condição, esse favor, isso não nos faz sermos afastados da sociedade que nós estamos inseridos. Pelo contrário, aí nós precisamos dar o exemplo. Esses dias eu estava conversando com um jovem que ele estava super preocupado, um jovenzinho super preocupado, que ele não vai para o céu, que é muito difícil se salvar, que ele está lendo Apocalipse e ele está perturbado. Aí eu falei para ele, está escrito nas Escrituras que se você cometer um pecado pequeno, ou se você pensar em cometer esse pecado pequeno, e um pecado, falar mal de alguém, do pai, da mãe, você já está condenado de todos os pecados. Aí que eu desmoronei a pessoa mesmo. Aí que ele falou, agora acabou então para mim. Eu falei assim, mas tanto você erra quanto eu erro. E também está escrito nas Escrituras que o Senhor perdoa, renova a misericórdia dele nas nossas vidas todos os dias. Nós não somos salvos porque nós somos livres de todo o pecado. Nós somos salvos porque o Senhor Jesus veio à terra e perdoou através do sacrifício dele, como sacrifício vivo, perdoou os nossos pecados, tomando para ele os nossos pecados. E nós precisamos ter o céu como um lugar onde nós estamos almejando chegar.
Nós precisamos desejar o céu. Nós não podemos temer o céu. Isso muda o contexto da nossa vida com Cristo. Tudo que eu faço com medo, porque é por causa do céu. Tudo que eu faço é porque eu estou perto do inferno. Não, irmãos. Não, irmãs. O Senhor hoje, também por essa palavra, está nos ensinando que nós agradamos a Deus quando nós buscamos a excelência. Tudo que você for fazer, que seja com excelência. Quando você estiver na igreja, que você cante com excelência, que você glorifique com excelência, que você busque comunhão com excelência. Pense em tudo fazer perfeito. Que você, quando estiver no convívio com seu esposo, com a sua esposa, que você seja esposa do seu esposo. Que você seja marido da sua esposa. Que você seja pai e mãe dos teus filhos. Que você seja filhos dos seus pais. Está entendendo? Que você seja um irmão de verdade para aquele que nasceu do mesmo ventre que você. Excelência em tudo. Respeito às autoridades, esteja inserido no sistema que você vive. É aí, mostrando para o mundo o teu compromisso com a excelência, que você estará agradando a Deus. Vejam os judeus, vejam os exemplos do Velho Testamento, onde o Senhor sempre orientando o povo para renunciar aos deuses estranhos, ter uma vida digna, buscar excelência em tudo, para que houvesse bênção sem limites na vida deles. Essa bênção está sobre a tua vida também. E nesta palavra, o Senhor nos orientou, nos ensinou para que possamos respeitar as autoridades, respeitar as leis, respeitar as orientações, para que assim possamos não temer um juiz, não pedir que Deus mate o juiz, não, que possamos ser amigos dele, porque nós temos dignidade, nós respeitamos as leis e nós damos exemplo na nossa sociedade. Tá boa essa palavra para você? Receba ela como vinda de Deus. É o conselho do Senhor para mim, para o irmão Bruno, para todos nós que estamos reunidos nesse culto. O Senhor se fará reconhecido nas nossas vidas quando nós buscarmos excelência. Qual é a dignidade, pergunta aos irmãos, de uma pessoa profetizar, falar línguas, que outras pessoas cheguem e vejam um céu na vida dela, e ela chega em casa e dá um mau exemplo, trata mal o esposo, a esposa, os filhos. Tudo que o Espírito Santo se manifestou através dela, ela cometeu erro contra o Espírito Santo quando ela chega na casa dela. Então nós precisamos ter equilíbrio. Hoje o Senhor nos fala a respeito de equilíbrio. Mas irmão, você não conhece a minha necessidade. Eu não consigo, estou sendo perseguido. Ou a pessoa não tem os mesmos valores que eu. Você precisa respeitar onde você está. Mas se a tua natureza não é a mesma natureza de um governo, de um político, de uma empresa, o Senhor abençoará o teu caminho para que você tenha uma nova ocupação, para que você tenha um novo lugar para você estar, mas que você tenha o compromisso de colocar em prática essa palavra. Cuidado! 90% das nossas insatisfações que temos com os outros reside no nosso comportamento. Eu posso reclamar do irmão Bruno, falar que ele não fala comigo, falar que ele não fez o que eu pedi, falar que ele fez alguma coisa que eu não gostei. Isso é muito fácil. Difícil é eu fazer um exame de consciência e falar assim, por que é
que eu e o irmão Bruno estamos nos desencontrando. O que eu posso fazer para melhorar essa relação? O Senhor está para nos abençoar, mas essa palavra é para nós fazermos um exame de consciência daquilo que precisamos mudar, da nossa maneira de ser, para que a bênção invada a nossa casa e o nosso coração. Essa é a palavra. Receba como vinda de Deus e que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.